Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Que nessa noite nós possamos ter sede e ter fome da palavra de Deus, sede e fome da presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus nos impulsione a cada dia, a cada instante, para que nós possamos estar na Sua presença. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Louvado seja Deus. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo de número 1. Louvado seja Deus. Vamos ler somente dois versículos, 19 e o 20. Louvado seja Deus. Está assim escrito a palavra de Deus, Isaías, capítulo de número 1. Os versículos 19 e o 20 diz: Se quiserdes e ouvirdes, comerei o bom desta terra. Mas, se recusardes e fortes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Fala assim comigo, Espírito Santo. Fala comigo nessa noite. Poder sentar, queridos. Louvado seja Deus. Amados, uma das dádivas que Deus concedeu ao homem foi o poder de decidir. Nossa vida é constituída por decisões e não por apenas momentos circunstanciais, não por circunstâncias. E nós podemos observar na palavra do Senhor, aqui em Isaías capítulo 1, que o Senhor vem repreender o povo através do profeta, desde os versículos 1 até onde nós lemos, o Senhor vem falando com o povo que outrora adorava a Ele, e agora o povo deixou a presença do Senhor. O povo decidiu a sair da presença do Senhor, decidiu andar por outros caminhos, decidiu estar fora da presença do Altíssimo. E ele vem falando através do seu profeta, e ele diz que o boi, ele conhece o seu dono, o jumento, ele sabe onde fica a manjedoura, mas o seu povo se esqueceu dele. E ele vai falando e repreendendo e tentando trazer este povo para a sua presença de uma forma carinhosa e exortativa. Está ali conversando com o povo e ele chega e diz: o seu sacrifício já não me agrada. Seus louvores já não cheiram bem. As minhas narinas, suas festas de lua nova, eu já não me agrado mais. É como se ele estivesse falando para nós hoje: olha, se não se consertar, se não se endireitar, se não se converter dos seus maus caminhos, se não andar na minha presença, o teu sacrifício, o teu louvor, a tua adoração, o teu momento que tu acha que é comigo, eu não aceito mais. Porque o Senhor, ele não pode compactuar, meus queridos, com tudo aquilo de errado que nós fazemos. Às vezes nós andamos na presença do Senhor, ou achamos que nós estamos na presença do Senhor, até adoramos, até oramos, até lemos a palavra de Deus, até nos colocamos de joelhos, fazemos sacrifícios, alguns sacrifícios, até consagramos. Mas, às vezes, nós fazemos para o nosso prazer. Como diz lá em Tiago, que nós buscamos, nós oramos, nós pedimos, mas não recebemos, porque às vezes nós fazemos isso para o nosso próprio prazer. Enquanto nós não colocamos no nosso coração que tudo que nós fomos fazer, que tudo que nós fomos apresentar ao Senhor, tem que estar conforme a presença e o querer do Senhor na nossa vida. Então o Senhor chega aqui no capítulo 1, no versículo que nós lemos, ele fala: se quiseres e me ouvirdes, comerei o melhor desta terra. Mas se recusardes, fortes rebeldes,
sereis devorado à espada, porque não foi outro que diz, porque não foi outro que falou, porque não foi um rei que falou, porque não foi um profeta que falou de si mesmo, mas Deus disse, porque a boca do Senhor que disse. Então nós temos que prestar atenção e dar valor à palavra de Deus. Quando ele decide dar o veredito, não tem ninguém que possa escapar da mão do Senhor. E no texto aqui de Isaías, Deus apresenta dois caminhos. Queres e obedecer, ou recusar e rebelar-se. Dois caminhos Deus deixou para nós. Ou nós queremos e obedecer a Deus, ou nós podemos recusar e nos rebelar contra o Senhor. O nosso destino muda através de uma decisão. Quantos de nós não nos pegamos ou nós pensamos assim? Senhor, porque eu peço tanto? Eu venho para a tua casa, eu oro, consagro, jejuo, e não recebo aquilo que eu estou te pedindo por vários anos. E fulano de tal, talvez nem te serve, nem está na tua presença, não está nos teus caminhos, não faz nada que a palavra manda e é abençoado. Aquilo que eu queria, ele tem. Aquilo que eu desejava, ele tem. E é um ímpio e não está na tua presença. Vou trazer à tua memória dois homens, Esaú e Jacó. A Bíblia fala que Jacó, ele usou despertizes, enganou ali o seu irmão. E logo mais para frente nós podemos observar que ele foi muitíssimo abençoado por Deus. Aí você pode ter pensado, Senhor, eu não estou entendendo. Quem foi enganado foi Esaú. Quem enganou foi Jacó. Porque Jacó está sendo abençoado. Aí, às vezes, nós trazemos para o coração, tipo, eu estou na tua presença e não estou sendo abençoado. Mas aquele que não está na tua presença está sendo abençoado. Mas tem um porém. Se você for analisar, quem enganou está sendo abençoado porque quem deveria ser abençoado, a Bíblia ela fala que ele desprezou a sua primogenitura. Às vezes, irmãos, não é que Deus tem prazer de abençoar alguém que está fora da presença dele e te deixar de escanteio. Às vezes somos nós que desprezamos as bênçãos do Senhor, desprezamos a unção do Senhor, desprezamos a palavra do Senhor, desprezamos a presença do Senhor, desprezamos o Espírito de Deus na nossa vida. E com tudo isso, a bênção automaticamente pode ir para outros. Aquilo que você desejava pode ir para outros, porque nós desprezamos. A Bíblia era certinha em falar, dizer que Esaú desprezou a sua primogenitura. E automaticamente, aquele que tem um nome de enganador, de usurpador, como todos falam, foi abençoado. Porque o dono da bênção desprezou a bênção. Então nós temos que ter cuidado. Como nós decidimos? O que nós decidimos? Porque tudo está no poder da decisão. Se você não decidisse, um dia você não estaria aqui. E tudo que nós decidimos hoje vai definir o nosso futuro amanhã. Tudo que nós decidimos, seja na presença do Senhor ou não, irá ser o nosso destino amanhã. E a Bíblia está repleta de homens e mulheres que tiveram sua história transformada por uma decisão. E vamos ver alguns aqui. Uma decisão tomada
hoje pode determinar o seu futuro amanhã. E toda decisão na nossa vida, ela produz consequências, seja boa ou seja ruim. Se nós plantamos coisas boas, nós colheremos coisas boas. E se nós viemos na nossa caminhada, na nossa trajetória, plantando coisas ruins, claro que automaticamente nós iremos colher coisas ruins. Irmãos, isso aí é a lei da colheita. Tudo que nós plantamos, nós iremos colher. Eu não posso estar na presença do Senhor ou achando que eu estou na presença do Senhor, não tenho uma vida de oração, não tenho uma vida de leitura da palavra de Deus diária, não tenho uma comunhão, eu não tenho uma vida diante de Deus certa, e eu não posso chegar diante do Senhor e reivindicar bênçãos, e reivindicar saúde, e reivindicar coisas boas, frutos bons, porque eu não estou plantando aquilo que eu quero colher. Embora eu levanto minha mão e digo, Senhor, eu sou cristão, eu tenho 20 anos na tua presença. A palavra de Deus diz, nem todos que digam Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Então, se eu quero ir para algum lugar, as minhas vestes, a minha vida está condizente para onde eu quero ir. Se eu quero ir para a presença do Senhor, viver uma vida eterna diante de Deus, receber minha coroa lá num grande dia final, eu quero estar no banquete com Deus, minha bagagem está dizendo que eu estou indo para onde? O que é que estou colocando na minha bagagem diariamente? Você não pode dizer que está indo para a praia vestindo paletó, gravata, roupa, casaco, roupa de inverno. Pode? Não pode. Você não pode viver na estação do inverno vestindo uma roupa como se você estivesse indo para a praia, camiseta, sabe, um short, uma sandália. Você não pode. Como é que nós estamos vestidos espiritualmente? Abre agora a sua mochila. Espiritualmente, o que é que tem nela? O que é que você está levando? O que você tem, o que eu tenho, o que nós temos na nossa bagagem está condizendo que nós estamos indo para a glória? O que você está decidindo hoje colocar na tua história, na tua vida? Como você está projetando a sua vida daqui a um tempo, alguns dias, alguns meses? Qual a decisão que você está tomando hoje? Deus propôs obedecer a Ele e receber as bênçãos, ou se rebelar, recusar e rebelar. Toda decisão produz consequência. Nós lemos aqui em Isaías 19:20. Deus coloca diante do povo duas possibilidades: obediência e bênçãos, rebeldia e consequências. Deus não força ninguém. Ele apenas orienta e alerta e mostra o caminho. Lá em Deuteronômio 30, 19, ele dá um caminho para o povo. Ele fala assim: escolhe, pois, a vida. Deus apresenta a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas ele chega e diz: escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a bênção. E nós queremos colher as bênçãos de Deus, sem tomar a decisão correta. E nós não iremos receber as bênçãos do Senhor. Nós não iremos receber a colheita que Deus tem preparado se nós não decidirmos hoje, agora. O poder da decisão não está na mão do irmão, não está na mão de Deus, que vai decidir por você, não está na mão do seu cônjuge,
está nas tuas mãos. Talvez a tua casa não prospera porque a tua decisão não foi tomada. Talvez os teus filhos tenham alguma enfermidade porque a tua decisão não foi tomada. Você pai, você mãe, olha como a influência e o poder da decisão que está nas tuas mãos pode influenciar dentro da tua casa. Talvez, filhos, você não é abençoado porque você não tomou uma decisão correta. Às vezes nós não somos prósperos diante de Deus porque nós não tomamos a decisão correta. Nós tomamos várias decisões, mas nós não tomamos a correta. E o tempo está curto. A nossa caminhada está chegando ao fim. Se nós não corremos hoje, se nós não decidimos hoje, se nós não enxergamos o Senhor como nosso Salvador hoje, tudo pode ir por água abaixo. Ele disse na sua palavra que nós acabamos de ler, o boi conhece o seu dono. O jumento sabe onde fica a manjedoura, mas o meu povo não me conhece mais. Não adianta eu vir para a igreja arrumadinho, cantar bonito, pregar eloquentemente, mas se o meu coração não está decidido a colocar tudo diante de Deus, tudo na presença de Deus, colocar Deus como prioridade na minha vida. Decisões definem destinos. Josué 24:15 disse que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué tomou uma decisão em público. Ele não tomou decisão em casa. Eu acho que hoje eu e minha casa. Ele tomou uma decisão em público, ou seja, o mundo tem que ver em nós, irmãos, que nós realmente mudamos, que nós realmente temos um novo linguajar, que nós realmente temos a presença do Senhor, que nós realmente somos diferentes. Não precisa você falar nada. Alguém pode olhar para você e dizer, realmente, está mudado, está diferente, fala diferente, se comporta diferente, o caráter está diferente. Não se lembra daquela mulher que olhou para Eliseu e disse, olha ali vai um homem, um santo homem de Deus. E qual o testemunho que as pessoas estão falando de nós? Qual o testemunho que estão dando de nós aí na rua? Depois das redes sociais, com toda a nossa vida exposta, o que é que estão falando de nós? O que é que nós estamos colocando à disposição do povo? Qual a decisão que tu está tomando em relação às redes sociais? Quanto tempo ela está tomando da tua vida e da tua comunhão com Deus? Quanto tempo ela rouba a presença de Deus na nossa vida? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então do céu eu ouvirei. Às vezes a gente prega assim e diz que o ouvido do Senhor não está gravado e nem sua mão encolhida para que não possa ouvir e que não possa nos abençoar. Isso, realmente. Mas ele só ouve e ele só abençoa aquele que obedece, aquele que se humilha, aquele que desce. Ele falou assim para Jeremias, levanta e desce. Interessante que Jeremias desceu na casa do oleiro e ele viu um vaso que quebrou nas mãos do oleiro. Então, o bom é que nós possamos nos quebrar na mão do oleiro e não ser quebrado fora da presença do Senhor. Porque quando nós, não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou. Irmãos, todos nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, dificuldades, tem momentos que nós nos quebramos mesmo. Não é de quebrantamento, não. Nós rachamos, quebramos, mas que nós possamos nos quebrar na mão do oleiro. Ter pelo menos uma atitude de estar na mão do oleiro. Ser
despedaçado na mão dele, porque ele sabe moldar pedaço por pedaço. Então vamos decidir estar na mão do oleiro. Vamos decidir rejeitar os manjares, os pratos. Vamos decidir não trocar nossas bênçãos, as nossas primogenitura por um prato de lentilha, prato momentâneos de comidas saborosas, para que nós possamos viver e experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós queremos e desejamos a perfeita e boa, agradável vontade de Deus. Mas nós estamos tomando a decisão certa, correta, para que isso venha acontecer na nossa vida? Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não perguntou o que a maioria faria. Vem cá, vocês aí, liderados, vocês aí, soldados, o que vocês acham se eu e minha casa adorar o Senhor? O que vocês acham, hein? Não, ele decidiu. Embora, se vocês não quiserem, embora se vocês abandonarem, embora se vocês se afastarem, uma coisa eu tenho certo, que eu e minha casa, nós não vamos abandonar o Senhor. E a decisão que ele tomou definiu destinos. Louvado seja Deus. Sabe qual foi o resultado? Israel foi influenciado, sua casa foi preservada, Israel foi influenciado, seu legado permaneceu, porque ele tomou uma decisão. O nosso legado, a nossa história, do modo que nós estamos vivendo, ela pode chegar na geração posterior? Será que nós estamos deixando com o nosso testemunho um bom testemunho para as gerações que vêm? Nós podemos olhar para trás e alguém pode falar assim: olha, fulano é filho de ciclano. Não é assim que nós falamos? Mas se alguém perguntar no futuro, você é filho de quem? Qual o legado que nós estamos deixando para os filhos e para as pessoas que virão? Ah, sou filho de fulano. Meu Deus, sério, meu irmão, não seja que nem ele, não. Ele deixou uma má conduta. O que é que nós estamos plantando e decidindo hoje para deixar para os nossos filhos no futuro? Isso é sério, irmão. Isso é sério. Existem decisões que afetam seu casamento, seus filhos, seu ministério, sua vida espiritual. Afetam tudo por causa de uma decisão. Lembra que eu falei antes? Se você não souber tomar uma decisão, seus filhos, seu casamento, tudo, seus negócios, sua vida espiritual, vai tudo por água abaixo. Basta um trisco assim. E hoje, uma sementinha, um grãozinho de areia, ela é dimensionada de tal forma que você não tem ideia, com as IAs e com as redes sociais. Hoje em dia está até perigoso se você der uma topada lá na rua, lá em cima. Aqui, alguém já está chamando a SAMU de que você perdeu a perna. Então tem que ter muito cuidado hoje, irmãos. E nós temos decisões erradas. Abre porta para a derrota. Decisões erradas. Abre portas para a derrota. Eu vou ler um exemplo aqui para você. Você conhece Ló? Lá em Gênesis 13, 10 e 11. Que Ló escolheu olhando apenas para a aparência. Que campo lindo, que campo maravilhoso, frondoso, aparência, meu irmão. Aí chega alguém na sua vida, bem vestido, bem capotado. Rapaz, o homem tem uma palavra linda. Olha que eloquência, que voz aveludada. Vou dar logo a chave Pix. Aliás, vou pedir a chave Pix a ele, que eu quero fazer logo um depósito para ele. De tão aparentemente que a pessoa... E às vezes a gente vê até uma notícia mal
uma mentira bem noticiada, você até chora, se aquebranta. Depois alguém diga assim, não, rapaz, aquilo ali foi uma fake. Usaram o meu nome. Menino, não acredito, eu depositei 500 conto. Porque às vezes a gente dá valor ao que nós vimos pela vista. E Ló, ele deu valor. Irmãos, parecia o melhor negócio. Parecia a melhor terra. Parecia a melhor oportunidade. Mas não consultou a Deus. Ló disse, aquele negócio é bom, vou multiplicar. Eita, que terra bonita. Não consultou a Deus, sabe qual foi a consequência? Aproximou de Sodoma, perdeu suas influências, perdeu sua família e perdeu seu testemunho. O que adianta eu encontrar algo frondoso e bonito agora e perder a presença de Deus, perder minha conduta, perder minha vida espiritual, perder minha família, perder meu testemunho por causa de uma decisão que eu fiz, porque era bonito, porque era bom aos meus olhos e não consultei a Deus. Sabe o que foi isso? A minha decisão. Interessante que Deus não tira isso de nós. Nós temos que decidir o que nós queremos, irmãos. Esse poder está nas minhas mãos. Esse poder está nas minhas mãos e nas tuas mãos. Deus disse, olha, está aí o bem e o mal, a morte e a vida, a bênção e a maldição. Ele diz, pois, escolhe a vida, escolhe a bênção. Mas se nós não queremos escolher, ele não pode nos forçar. Toda a nossa decisão que temos que tomar somos nós. Nem tudo que parece bom vem de Deus. A nossa decisão deve ser guiada pela vontade de Deus. Provérbios 14, 2 diz assim, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Tem caminhos que nós entramos, decisões que nós tomamos, que parece bom, mas no final nos conduz para a morte. Morte física, morte espiritual, e nos acaba, nos desfigura, irmãos, e nos tira da presença de Deus. Uma decisão de obediência libera milagres. Exemplo, nós vamos ver a vida de Pedro, lá em Lucas 5, 4 e 6. Pedro, ele havia pescado a noite toda, nada aconteceu. Nós todos conhecemos a história, mas Jesus diz, lança rede. E Pedro ali, ele teve que decidir, obedecer ou não obedecer. E você sabe a história, ele obedeceu a Deus. E ele colheu os frutos da sua decisão. Ele poderia desobedecer e ir embora para casa. Ele poderia não colher, se maldizer. Naquela noite não peguei nada, não sei o quê. E ainda veio ali um certo homem e mandou lançar rede de novo. Como é que pode uma coisa dessa? E ir embora murmurando, influenciando outras pessoas e ficar sem a bênção. Mas ele decidiu obedecer sobre a palavra de Jesus. E às vezes nós fazemos isso. Nós decidimos não obedecer a palavra de Deus e às vezes a gente diz, não, ali nada, foi o homem ali que falou. Deus não falou isso não. Deus sabe a minha vida, Deus sabe a minha história. E às vezes nós não damos crédito à palavra de Deus. E Deus falou aqui nesse versículo, disse, minha boca, a boca do Senhor que o disse, não foi outra boca. Se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. E se não quiserdes me obedecer, e se rebelardes contra mim, a terra vai devorar tudo que vocês têm. E Pedro lançou a rede. O milagre aconteceu depois da decisão. Não foi a rede, não foi o barco, não foi a experiência, foi a obediência.
Eu posso ter a melhor ferramenta, o melhor barco, a melhor rede, a melhor experiência. Posso ter tomado vários cursos, mas se eu não decidir obedecer, procurar a Deus, perguntar a Deus e decidir obedecer a Deus e decidir andar segundo a vontade de Deus, a minha colheita não vai ser nada boa. Mas eu não me preparei, sim. Eu não estudei, sim. Não tenho certificado, sim. Não tenho credencial, sim. Mas eu decidi esperar a vontade de Deus? Não. Então nada disso vai ter valia. Quantas vezes a gente toma uma decisão porque a emoção falou mais alto? Nós tomamos a decisão pela emoção de alguém, porque alguém mandou, porque alguém falou, porque alguém decidiu por nós, e isso vai e faz porque eu fiz e deu certo. Mas ali foi o momento daquela pessoa. Foi a história daquela pessoa. Nosso momento, a nossa história, a nossa decisão é outra e com Deus. E nós temos que aprender isso. É uma simples coisa, irmão. É só obedecer e colher as bênçãos. Ou decidir rebelar e colher a maldição. Muitos estão esperando Deus agir. Mas Deus está esperando uma decisão. Levanta. Põe-te de pé. Tem bom ânimo. Levanta-te. Põe-te de pé. Se coloca na posição. Levanta-te. Se coloca de pé e vai. Sempre Deus espera uma decisão e uma posição do homem. Se nós não decidimos hoje, o inimigo pode tentar decidir por nós amanhã. A maior decisão da vida é seguir Jesus. Vou trazer um exemplo do filho pródigo. Lá em Lucas 15, 17 a 20. Tudo começou quando ele decidiu: levantar-me-ei e voltei com meu pai. Estava tudo dando errado na vida dele. Comendo bolotas lá, desejando comer as coisas, a comida dos porcos. Estava tudo dando errado, os amigos foram embora. Estava tudo dando errado, ele não tinha mais características na sua vida, estava dando sujo, sem vestes. Mas tudo começou a dar certo na vida dele quando ele decidiu a se levantar. E ele disse no seu coração, ou quem sabe, ele falou com a sua boca: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E a restauração começou antes dele chegar na casa. A restauração começou na vida daquele jovem antes de ele começar a ir pelo caminho. Foi quando ele decidiu no seu coração. Quem sabe tem uma coisinha assim na tua vida hoje para dar certo. Só basta você virar a chave e decidir hoje. Hoje eu tomo uma decisão. Hoje eu faço. Hoje eu vou. É hoje que eu decido. Não é ninguém que vai decidir por mim. Sou eu que vou tomar minha decisão hoje. Quem sabe que só está esperando isso para a tua vida mudar, para a sua vida ser transformada, para a sua vida ser alavancada. Uma decisão tua, só uma hoje. Às vezes é difícil tomar uma decisão, principalmente quando é para o bem. Decisão o errado, acho que é mais fácil. Mas quando você vai tomar uma decisão para o bem, mas vem logo na sua cabeça: mas e se aquilo? Mas e se isso? Mas se for aquilo? Mas se for isso? Para você ter a prova que é tão bom, que vai ser tão bom você tomar a decisão, que vai ter tantos relevantes antes mesmo de você decidir. Porque o inimigo sabe o impacto que isso vai causar na tua vida, na tua casa, na tua família, e o testemunho que vai ser na tua vida diante da comunidade. O filho pródigo, ele disse: levantar-me-ei, vou tomar minha decisão hoje. Jesus decidiu morrer por nós. E a decisão, ela ocorre primeiro na mente e no coração. Depois aparece na prática.
E em Lucas 22:42, Jesus decidiu morrer por nós. E ele disse lá no Getsêmani: não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus tomou a decisão mais importante da história. Já pensou se ele não decidisse morrer por nós? Já pensou se ele disse: ora, eu tenho tudo. Na glória eu estou com o Pai. Eu sou servido o tempo todo. Eu vou, como ele era presciente. Presciente é porque ele já sabia o que ia acontecer. E às vezes a gente olha para essa história de Jesus e fala assim: Jesus poderia não desistir, onde eu teria hoje? Onde eu estaria hoje? Certamente não tinha nada de bom na nossa vida. Irmão, sabe, lá no começo da história, onde tudo deu errado, se Eva tivesse pelo menos um pouquinho de um entendimento, ela poderia decidir tomar uma decisão que teria mudado a história toda da humanidade ali. A serpente falou: não, que nada. Você não vai morrer. Você não vai passar mal. Simplesmente ele não quer que você coma. Porque no dia que você comer, você vai ser igual a ele. Mas já pensou se ela pensasse assim? Ora, por que tu não come? Não é tu que quer ser igual a ele? Não é tu que foi expulso porque tu almejou ser igual a ele? Por que tu está mandando eu comer? É? Vamos conjecturar assim. Se hoje nós temos esse entendimento, e por que o inimigo oferece as coisas para nós? E queremos experimentar os frutos que ele nos dá. E por que nós não falamos? Por que tu não come? Não é tu que quer ser igual ao Altíssimo? Não é tu que estava almejando o lugar do Altíssimo? Porque cada um de nós sabemos, meus irmãos, nosso lugar em Cristo. Sabemos a nossa posição em Cristo. E nós trocamos a presença por alguma coisa que o inimigo tem a oferecer. Já pensou se Jesus não tivesse tomado essa decisão de morrer por mim e por você? Ele escolheu obedecer, ele escolheu a cruz, ele escolheu salvar a humanidade. E a palavra diz lá em Filipenses 2:8 que ele foi obediente até a morte. Graças a essa decisão, hoje nós temos salvação, nós temos perdão, nós temos presença, nós temos vida eterna. O poder da decisão. Nós temos o poder de decidir se nós podemos continuar com esse perdão, se nós podemos continuar com essa esperança, se nós podemos continuar com essa salvação e se nós queremos continuar com essa vida eterna. Quem decide hoje somos nós. Se nós queremos continuar com essa vida eterna garantida que o Senhor já garantiu por nós. Isso é uma palavra para nós refletirmos nessa noite. Isso é uma palavra para nós trazermos no nosso coração e ver onde nós estamos errando, porque a bênção ainda não chegou, porque as virtudes que está descrita na palavra de Deus sobre nós ainda não chegou, porque o milagre ainda não nos alcançou. Onde foi que eu decidi? A palavra de Deus diz, uma frase pequenininha, lembra de onde caíste. Ou seja, lembra onde você tomou essa decisão. Volte lá, corrige. Não dá para voltar mais não? Não, pronto, vai colher as consequências. Mas a partir de hoje, decida da maneira correta. Não fique nós pensando que nós não iremos colher os frutos das nossas decisões, seja ela boa ou seja ela ruim. Às vezes nós estamos colhendo hoje aquilo que nós plantamos ontem. E não adianta pedir para orar.
Não adianta fazer campanha de oração em prol disso. Não adianta rasgar as vestes. Não adianta se lamentar. Não adianta ficar 7 dias de jejum. Porque vai ter que colher aquilo que plantou. Irmão, o que é isso, irmão? Sim. Davi, ele pecou. Davi, ele cometeu um erro gravíssimo. Davi fez com que o seu servo caísse na espada. Davi fez com que uma família fosse desmoronada. E o profeta chegou na casa dele, apresentando uma história como se fosse de outra pessoa. E ele chegou, não, esse cara é digno de morte. Ora, para a gente ver, a trava no olho do outro irmão é bem fácil, mas para a gente ver, aquela que está no nosso olho é bem difícil. O profeta disse, rapaz, esse homem é você. E ele, como rei, ele disse, eu decretei sobre mim uma sentença de morte, porque ele era rei, era irrevogável. Assim como ele desejou que fosse sentenciada uma morte sobre a vida daquele homem, o qual o profeta trouxe a história para ele. Aí ele tocou no coração dele, se arrependeu e disse, Senhor, eu não quero morrer. Senhor, não afaste de mim o teu espírito. Senhor, eu não quero morrer. Não tire de mim a tua presença. Sabe o que ele fez? Pagou o preço e colheu as consequências. O fruto daquela desobediência teve que ser recolhida. E ele clamou ao Senhor, dizendo, Senhor, a criança não. E a palavra de Deus diz que ele rasgou suas vestes, ficou com cara num pó, sem se alimentar por 7 dias. Mesmo assim, Deus recolheu a criança. Irmãos, o fruto da nossa desobediência nós temos que colher. Depois ele foi um homem segundo o coração de Deus, depois foi um homem abençoado, depois a história dele permaneceu, sim, mas ele teve que colher a consequência do seu erro. Então nós temos que decidir hoje. Temos que tomar uma decisão hoje. Sabe o que o poder da decisão pode mudar? Pode mudar seu futuro. Bartimeu decidiu clamar. E foi mudado o futuro daquele homem. Sabe o que mais pode mudar? Pode mudar sua família. Josué decidiu servir ao Senhor e a sua família foi mudada. Pode mudar a sua vida espiritual. Pedro decidiu obedecer e ele foi um pescador de homens. Sabe o que pode mudar? Pode mudar a sua eternidade. O ladrão da cruz decidiu crer e ele teve a vida eterna. Deus continua colocando diante de nós 2 decisões. Se queres e me ouvirdes. A bênção começa quando a decisão é tomada. Ele deixa hoje sobre nós. Hoje Deus pergunta, você vai obedecer ou resistir? Vai confiar ou continuar duvidando? Vai avançar ou permanecer parado? Vai servir a Deus ou continuar dividido? Não sei que eu sirvo a Deus, não sei que eu sirvo meus pensamentos, não sei que eu sirvo meus negócios, não sei que eu sirvo os meus desejos. Uma decisão levou o filho pródigo de volta para casa. Uma decisão transformou Pedro em um pescador de homem. Uma decisão fez Josué marcar uma geração. Uma decisão levou Jesus à cruz para nos salvar. Uma decisão sua hoje pode mudar toda a sua história. O que é que você decide hoje? Vou deixar essa palavra contigo. O que você decide hoje? A bênção está com Deus, obedecer, ou a maldição de se rebelar
contra a vontade de Deus. Se coloca sobre os pés. Nós vamos orar. E que Deus nos ajude a tomarmos decisões corretas. Feche seus olhos. O seu futuro não será determinado apenas pelo que Deus pode fazer, mas também pela decisão que você toma diante daquilo que Ele já falou. O poder da decisão determina a direção da sua vida. E que nessa noite que o Espírito de Deus nos ajude a tomarmos decisões que nos levam para perto do Senhor. Que nessa noite o Espírito de Deus te conduza a tomar decisões que te levam para perto da palavra de Deus. Tomar decisões que façam marcar a tua geração, a tua vida, a tua história diante da presença de Deus. Que as novas gerações que vêm e que virão possam olhar para o teu testemunho de vida e possam ter como âncora para avançar diante da presença do Senhor. Que nessa noite o Senhor possa trabalhar na tua mente para que ela seja transformada para você decidir e viver a boa, a perfeita e a vontade de Deus na tua vida. Que você possa decidir nessa noite e que a tua casa seja transformada, que a tua casa seja abençoada, que a tua casa seja um canal de bênção para outras famílias. Que a tua vida seja testemunho de vida para outras vidas viver através da tua vida. Que nessa noite, que Deus te ajude. Que toda decisão que você tomar de hoje por diante seja baseada na vontade de Deus, na presença de Deus, na palavra de Deus, e que Ele te coloque de pé nessa noite, e que você tome decisão nessa noite, que você possa tomar decisões nessa noite, que você venha procrastinando, que você venha engavetando durante esses dias, que nessa noite seja a noite de você tomar a decisão. Amém? Diga assim comigo, eu creio. Eu recebo a palavra de Deus no meu coração. E nessa noite eu tomarei uma decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha vida na presença do Senhor. Aplauda o Senhor Jesus.